Bom, nós vamos falar agora sobre a Lei 4.591 de 1964, que dispõe sobre o condomínio e as incorporações imobiliárias, tá? Olha só, essa lei é de acesso público, então se você digitar aí em qualquer mecanismo de busca, Lei 4.591 de 64, você vai acessar o site do Planalto e vai ter acesso à versão mais atualizada da lei, tá? Nós vamos passar aqui, eu vou fazer uma leitura de pontos específicos da legislação com você, para que você tenha uma ideia de como que essa legislação funciona, como que ela é dividida e principalmente sobre os temas gerais de condomínio e da incorporação imobiliária, que são importantes e fizeram parte da minha experiência, tá? Via de regra, essa lei é dividida em duas partes. A parte do condomínio, tanto é que tem no início aqui, ó, dispõe sobre o condomínio, em edificações e as incorporações imobiliárias, tá? Então tem o título 1, trata sobre o condomínio, a partir do artigo 1º, e depois, a partir do artigo 28º, artigo 28, ele passa a tratar do título 2 das incorporações, tá ok? Então, aqui, no que diz respeito a condomínio, eu vou passar por algumas etapas junto com vocês. É importante entender um pouco, pelo menos, de condomínio. Todos os prédios que eu já construí, nós constituímos condomínio, tem condomínio rodando e sendo administrado, e a gente tem que entender um pouco de condomínio, porque ele é parte dos requisitos lá depois da lei de incorporação, tá? Se a gente for fazer vendas durante a obra e, portanto, a gente é obrigado a fazer incorporação, a gente precisa, no momento da incorporação, trazer requisitos de condomínio para incorporação. A gente vai ver isso lá, tá? Então, olha só, as edificações ou conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, e aqui ele está falando de prédios e unidades isoladas, né? Ou então conjuntos de edificações destinadas a fins residenciais ou não residenciais, pode ser sala comercial também, por exemplo, tá? Poderão ser alienados no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá cada unidade propriedade autônoma, sujeita às limitações dessa lei. Então aqui ele explica o que é o condomínio, tá? Vamos passar essa parte inicial, que lógico, eu recomendo que vocês façam uma leitura, e vamos direto aqui para o capítulo 2. Não é o título 2 ainda, tá? O título 2 é a incorporação. Nós estamos dentro do título 1 ainda. Aqui trata da convenção de condomínio, tá? Olha só, os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas em edificações a serem construídas, tá? Em construção ou já construídas, elaborarão por escrito a convenção de condomínio e deverão também, por contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o registro interno da edificação ou conjunto de edificações. Então, o que ainda vai ser construído, que é o nosso tema aqui, que é o tema da incorporação imobiliária, a gente deve elaborar então por escrito a convenção de condomínio, tá? Far-se-á o registro da convenção no registro de imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações, tá? Considera-se aprovada e obrigatória para proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários, promitentes cessionários, atuais e futuros, tá? Como para qualquer ocupante, a convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem no mínimo 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio, tá? Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deverá conter. Então aqui tem a regrinha de tudo aquilo que deve ter numa convenção de condomínio. Ó, discriminação das partes e propriedade exclusiva, o destino das diferentes partes, o modo de usar as coisas e serviços comuns, encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos, o modo de escolher o síndico, o conselho executivo. Então aqui tem uma série de itens que a gente já tem pronto, que a nossa convenção deve atender, tá? Se a gente avançar aqui para as despesas do condomínio, artigo 12, cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo nos prazos previstos na convenção a cota à parte que lhe couber em rateio. Salvo disposição em contrário na convenção, a fixação da cota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade,
aqui a gente já começa a fazer menção lá na incorporação, porque a gente vai fazer frações ideais, então vai ter a ver lá com os quadros que a gente vai fazer, tá? Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-lhe promover por via executiva a cobrança judicial das cotas atrasadas. E aqui ele trata, então, nesse capítulo 3 aqui, das despesas do condomínio, tá? Avançando aqui para o capítulo 4 do seguro do incêndio, da demolição e da reconstrução obrigatória. Pessoal, e aqui eu quero fazer um parênteses com você, que é o seguinte: é muito importante que a gente tenha ciência de o não desvio de finalidade de uma construção. Então, se você aprova uma construção como sala comercial, tentando burlar a lei para dar um destino de moradia, então, eu vou aprovar salas comerciais porque em sala comercial eu consigo aprovar mais unidades no meu terreno, mas no final das contas eu vou destinar lá como unidades para moradia no projeto, tá? Olha, aqui a gente está tratando do seguro incêndio. Se por acaso ocorrer um incêndio, vocês vão ver que o seguro é obrigatório, tá? A gente fazer de acordo com essa lei aqui. Num prédio com desvio de finalidade, você não recebe o seguro e pode responder ainda criminalmente, tá? Olha aqui o artigo 13º. Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, nesse caso, discriminadamente abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição de todo ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio. Então a gente tem que fazer um seguro de incêndio. Aqui ele fala de prazo ainda, tá? Parágrafo único. O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente feito num prazo de 120 dias contados da data da concessão do habite, tá? Sendo pena de ficar o condomínio sujeito a multa mensal equivalente a 1/12 do imposto predial. Enfim, aqui ele explica com detalhes como que funciona o seguro e as obrigatoriedades, tá? Depois a gente avança aqui para o artigo 19º, a utilização da edificação ou conjunto de edificações. Então tá vendo? Aqui tem a regra para tudo. Tá simples da gente, por exemplo, ler, entender a lei, e isso aqui vai servir de subsídio para a gente poder contratar, por exemplo, uma administradora de condomínio, tá? Fica fácil a gente conversar, entender e contratar esse serviço a partir do momento que você dá uma lida nessa lei, a partir dos pontos que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, o artigo 19º, da utilização da edificação e do conjunto de edificações, tá? Cada condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade da sua unidade autônoma, segundo suas conveniências, tá? Em interesses condicionados umas e outras às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Aqui o parágrafo único foi vetado. O artigo 20º, aplica-se ao ocupante do imóvel com qualquer título todas as obrigações referentes ao uso, fruição e destino da unidade. Bom, aqui ele trata de como que a construção será utilizada. Por que isso é importante, pessoal? Para nós que vamos fazer vendas durante a obra e que, portanto, vamos passar pelo processo de incorporação. Porque a convenção de condomínio vai fazer parte do processo de incorporação e vai ficar disponível para quem for comprar a sua unidade de moradia, tá? Ou então se for a sua sala comercial, por exemplo. E é importante ele saber das regras de convivência. Ele pode, por exemplo, pegar lá e dar uma lida na convenção do condomínio e falar assim: quer saber? Eu não quero participar disso aqui dessa forma. Porque aqui tem regras, mas a própria regra deixa para a gente abertura para a gente estipular regras internas, né? Então é importante a gente saber que existe aqui a instituição do condomínio, e a convenção de condomínio, aliás, e as regras de convivência aqui, tá ok? Depois a gente passa para o 22º aqui, da administração do condomínio. Olha que legal. Será eleito na forma prevista da convenção um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exercer 2 anos, permitida a reeleição. Compete ao síndico. E aqui as regras de tudo aquilo que compete ao síndico, tá? E depois a gente passa
para o 24º da Assembleia Geral. 24º, eu já participei de muitas assembleias, tá? E já fui síndico também em muitos prédios. Haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária dos Condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na convenção, a qual compete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar por maioria dos presentes as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção e seus serviços e correlatos. Tá? As decisões das assembleias tomadas em cada caso pelo quórum da convenção, a convenção fixar, obrigam todos os condôminos, então passa a ser obrigatório para todo mundo. Enfim, aqui estão as regras então da Assembleia Geral. E a gente chega então no título 2 das incorporações, capítulo 1, que começa aqui no artigo 28. Tá? Olha só que interessante. Para efeito desta... primeiro, artigo 28. As incorporações imobiliárias em todo o território nacional reger-se-ão pela presente lei. Tá? Não confundir com a lei de loteamento, tá? É completamente um tema completamente diferente, tem uma lei específica. Parágrafo único. Para efeito dessa lei, considera-se incorporação imobiliária atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, tá? Um pouco da explicação que nós já tivemos lá no condomínio, tá? Olha aqui que interessante para a gente, que considera-se a figura do incorporador. E aqui a gente vai ter depois uma aula lá na incorporação que diz respeito ao cartório, que vai falar das responsabilidades lá do incorporador também e porquê da figura do incorporador, tá? Mas o incorporador é pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, então não necessariamente é quem constrói, tá? Compromisso ou efetiva a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial. Sobre regime condominial. Então, o tempo inteiro, as duas partes da legislação se comunicam, tá? Ou que meramente aceite propósito para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação. Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, ao ser contratada, a venda ou promessa de venda ou cessão de frações de terreno. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes das conclusões da obra, tá? Avançando aqui por essa parte que não está mais em vigor. Vamos lá, avançando aqui na lei. Pessoal, recomendo fortemente que você leia, tá? Essa legislação e sempre leia, tá? Artigo 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias. Eu vou destacar isso aqui, tá? A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser o proprietário do terreno, proemitente comprador, cessionário deste ou proemitente cessionário com título que satisfaça os requisitos da linha do artigo 32, que a gente já vai dar uma olhada, tá? O construtor, tá aqui, ó, ou o corretor de imóveis, tá? O ente da federação também pode ser o incorporador, tá? No caso da linha B, o incorporador será investido pelo proprietário do terreno, e aqui ele está falando o construtor, corretor do imóvel, tá? O proemitente comprador e cessionário deste ou proemitente cessionário de mandado outorgado por instrumento público, onde se faça menção expressa desta lei e se transcreva o disposto no artigo 4º, do inciso 4º do artigo 35, para concluir todos os negócios. Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem a indicação. Olha aqui que interessante. Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem a indicação expressa do incorporador, devendo também seu nome permanecer indicado ostensivamente no local da construção. Toda e qualquer incorporação, independente da forma por que seja constituída, terá
um ou mais incorporadores solidariamente responsáveis, ainda que em fase subordinada, período de carência no referido ao artigo 34. E nós vamos ver ali já o período de carência, tá? Aqui, incluído na Lei 4.591 de 64, a gente tem um trecho que foi incluído pela Lei 10.931, que trata aqui, ó, dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, letra de crédito, enfim, é a lei do patrimônio de afetação, tá? E aqui trata também do regime especial tributário do patrimônio de afetação, então do regime especial de tributação, tá? Então, ele traz aqui para dentro dessa lei o capítulo 1A do patrimônio de afetação. Seguindo, antes a gente tinha lá o artigo 31, agora, em 2004, foi incluído o artigo 31A. A critério do incorporador, então não é obrigatório, tá? A incorporação poderá ser submetida ao regime de afetação, pelo qual o terreno e as acessões objetos da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Por que o patrimônio de afetação é importante? Tá? Porque a gente vai fazer um requerimento no cartório e o cartório de registros de imóveis vai fazer para a gente uma anotação administrativa na matrícula do imóvel e vai indicar que esse imóvel especificamente é um patrimônio afetado. Tá? E aqui diz o seguinte, ó: manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinados à consecução da incorporação correspondente. Por que isso? Porque esse é um dos requisitos para adesão ao regime especial de tributação. Fazendo parte do regime especial de tributação, então, a gente pode ter um benefício tributário com uma carga tributária reduzida. Então, a gente sai do lucro, do regime tributário de lucro presumido de até 7% para um teto de 4%. E é um teto, né? Fazendo parte do RET, do regime especial de tributação, a tributação pode ser menor dependendo do tipo de empreendimento, tá? Olha só que interessante, ele frisa ainda, apesar de já ter dito aqui em cima, tá? O patrimônio de afetação. É parágrafo aqui, não é inciso, né? Inciso é quando é letra, eu ainda estou aprendendo. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos, e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Então, esse patrimônio, o terreno em si, mais a edificação ali, está apartada do patrimônio do incorporador, que somos nós, e está apartada de outros patrimônios de afetação, ou seja, outros empreendimentos que a gente acabou fazendo lá, patrimônio de afetação também. Então, se você tem 4, 5 SPS, lançou vendas durante a obra, em todas elas, em cada uma delas você tem a incorporação com patrimônio de afetação, essas obras estão individualizadas e não se comunicam, tá? Então, esse patrimônio aqui responde exclusivamente por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva, tá? Então, e entre outros, tá? A gente tem algumas restrições de não poder fazer distribuição de lucro, o recurso tem que ser utilizado especificamente nessa obra. E aqui, por que é importante? A gente começa a entender algumas coisas. Por que é importante o incorporador ser indicado e a obra tem que ter pelo menos um incorporador? É lógico, a gente tem que ter alguém responsável por tudo, né? E a gente tem que ir no parágrafo 2º, o incorporador responde pelos prejuízos que causaram ao patrimônio de afetação. Então, se a gente for imprudente, negligente ou irresponsável, né, de repente pegar dinheiro aqui, fazer distribuição de lucro indevida, tirar dinheiro de uma obra para outra, a responsabilidade é nossa como incorporador, a gente responde por isso, tá? Olha aqui que interessante, tá? Parágrafo 3, e aqui eu tenho um comentário aqui, né?
Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação correspondente à entrega das unidades imobiliárias e de suas pertenças aos respectivos adquirentes. Então não é que a gente não pode fazer alienação para operação de crédito com esse patrimônio, mas ele tem que ser único e exclusivamente para esse empreendimento, tá? A questão aqui é o seguinte: muitos bancos não aceitam fazer operação de crédito quando o patrimônio está afetado, tá? E aqui que tem uma coisa muito bacana de empreender, que é trabalhar com capital de investidores. E aí com os investidores não tem restrição, tá? Muito pelo contrário, o investidor gosta do patrimônio de afetação porque traz segurança para o processo, tá? Enfim, aqui tem um outro parágrafo interessante, o sexto. Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para o pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação, tá? Mais um. O reembolso do preço de aquisição do terreno somente poderá ser feito quando da alienação das unidades autônomas, né? Quando a gente estiver vendendo, na proporção das respectivas frações ideais, considerando-se tão somente os valores efetivamente recebidos pela alienação. Ou seja, se a gente tem que pegar aqui o valor do terreno, distribuir pelas unidades autônomas e receber o equivalente a cada uma. Então, se eu vendi uma unidade lá por R$1 milhão à vista e aquela unidade corresponde tá, a R$100 mil só do terreno, eu não posso pegar 1 milhão daquela unidade e trazer para o terreno de uma vez. Entendeu? Excluem-se do patrimônio de afetação recursos financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra. Então, aquilo que exceder a conclusão da obra exclui-se do patrimônio de afetação. Valor referente ao preço da alienação da fração ideal de terreno a cada unidade vendida no caso de incorporação em que a construção seja contratada sob regime de empreitada. Aqui é um outro caso, enfim. E a gente avança aqui, né, em cima do patrimônio de afetação. Eu acho que já deu para a gente ter uma ideia boa e uma referência para você dar uma lida aqui na lei, né? O artigo 31D incube ao incorporador mais responsabilidades e por isso lá em cima vamos aprendendo a fazer as vinculações, né? Indicação da figura do incorporador. Promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação. Manter apartados os bens de direito objeto de cada incorporação. Diligenciar a captação de recursos. Enfim. Manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de depósito aberta especificamente. O patrimônio... aqui tem uma coisa importante, tá? Olha só. No 31E, o patrimônio de afetação extinguir-se-á pela... E aqui tem uma coisa interessante. Averbação da construção, tá? Registro dos títulos de domínio ou direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção de obrigações do incorporador, tá? Então aqui é o seguinte, se eu averbar a construção, acabou o patrimônio de afetação, mas o patrimônio de afetação não é uma condicionante para eu fazer parte do regime especial de tributação. Mas e aí? E se eu ainda não vendi todas as unidades aqui? Como que fica? Né? E a gente tem uma solução legal aqui ainda, tá? Vamos lá. Na hipótese prevista do inciso 1 desse artigo, uma vez averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou promessa de venda, acompanhado do respectivo termo de quitação, financiamento, importará na extinção automática do patrimônio de afetação. Beleza. A extinção do patrimônio de afetação nas hipóteses do inciso 1 deste artigo não implica na extinção do regime de tributação instituído pelo artigo 1 da Lei 10.931 de agosto de 2004. Tá? Então, o fato da gente fazer a averbação da construção não quer dizer que a gente deixou de fazer parte do RET aqui, tá bom? Vamos avançar aqui agora, que eu acho que o que tinha de importante para a gente conhecer em termos conceituais, a gente conversou aqui, que com certeza vai ser complementado lá pelo módulo de
da incorporação do ponto de vista registral lá do cartório, né? Capítulo 2 agora, vamos lá. Das nossas obrigações e direitos, né? Das obrigações e direitos do incorporador. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e as cessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos. Então o que ele está dizendo aqui, o legislador? Que nós não poderemos fazer vendas, nós não podemos alienar ou onerar frações ideais de terrenos e as cessões que corresponderão a unidades autônomas que corresponderão às futuras unidades autônomas, tá? A gente só pode fazer isso após o registro, no registro de imóveis competente, desde que tenha o que segue aqui, tá? O título, primeiro, título de propriedade do terreno ou promessa irrevogável e retratável da compra e venda. Certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, de protesto, de títulos, de ações cíveis e criminais de ônus reais relativos ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador, dos três participantes, tá? Histórico dos títulos de propriedade do imóvel abrangendo os últimos 20 anos, projeto de construção devidamente aprovado na prefeitura, lógico, o cálculo das áreas das edificações, discriminando além da global a das partes comuns e indicando para cada tipo de unidade a respectiva metragem da área construída. E aqui nós estamos tratando já dos quadros da NBR 12721, que vocês vão ver lá no módulo que trata de incorporação NBR 12721, tá? Certidão negativa de débito para com a Previdência Social. Memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo o modelo que se refere ao inciso 4º do artigo 53 dessa lei. De novo, mais uma vez, nós vamos lá olhar o artigo 53, e se não me engano o 54 também, ele está fazendo uma referência à NBR 12721. Avaliação do custo global da obra, atualizada na data do arquivamento calculado de acordo com a norma do inciso 3 do artigo 53, acabou de falar aqui, né? Com base nos custos unitários referidos no artigo 54. Tá lá. Então, o que a linha H está dizendo para a gente aqui? Que nós vamos fazer o custo global da obra. Então, vai ter lá um modelo de se fazer isso, tá? Ele diz aqui o seguinte, ó, calculada de acordo com a norma do inciso 3. Então, existe uma forma, tá, de calcular o custo global da obra, do artigo 53, a gente já vai ver lá. Com base nos custos unitários referidos no artigo 54. Então, não é qualquer custo aqui, é o custo com base no custo unitário referido no artigo 54. Então, tem lá um formato da gente também entender como que funciona o custo. Então, o custo global da obra é com base na norma do inciso 3, artigo 53, com o custo unitário referido no artigo 54. A gente já vai lá dar uma olhada nisso, tá? A linha I, instrumento de divisão de terreno em frações ideais autônomas, que contém a sua discriminação, a descrição, caracterização e destinação das futuras unidades autônomas e partes comuns a que elas acederão. De novo, mais uma... Aqui a gente vai ver de novo lá na 12721, tá? Minuta e convenção de condomínio. Minuta e convenção de condomínio que disciplinará o uso das futuras unidades e partes comuns do conjunto imobiliário. Pô, onde que a gente viu isso? Lá em cima, no título 1, condomínio. Então a gente já tem lá a regra de como atender aqui a linha J. O que quer dizer isso? Que no momento do ingresso da incorporação imobiliária, a gente tem que ter junto a minuta da convenção de condomínio. A declaração em que se defina a parcela do preço que se trata o inciso 2 do artigo 39. A gente vai dar uma olhada lá depois. Certidão do instrumento público mandato referido. Declaração expressa que fixe se houver prazo de carência. Nós vamos ver no artigo 34. O que é o prazo de carência? É o prazo de carência para a gente... Aqui, se não me engano, a gente vai dar uma olhada lá. É o prazo de carência para a gente desistir da incorporação, tá? Declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre o número de veículos, documentação, né? Aí passa aqui o registro do memorial de incorporação sujeito às frações de terreno, os contratos, ali, parágrafo 2º, os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas,
são irretratáveis e, de uma vez registrados, conferem direito real, né, oponível. Tem que ter lá o modelo de contrato também, número de registro, enfim, vamos avançar aqui. Tá? Pessoal, lembrando que eu não sou advogado, né? Eu, como incorporador, vez ou outra eu venho aqui dar uma lida nessa legislação para poder ir entendendo o processo. Então, eu estou passando com vocês aqui os pontos mais importantes, tá? Vinculados à minha experiência. Então, poxa vida, eu acho que hoje eu sou síndico de uns 3 prédios nossos que nós construímos, que eu tenho unidade alugada, participo de diversas reuniões lá. Então, tem essa familiaridade prática lá com o título 1, que trata de condomínios da lei. Começa lá no artigo 21 até o artigo 27. E como incorporador, eu já lancei vendas durante a obra. Eu normalmente contrato todo esse serviço, não sou eu que faço, eu já vou explicar isso para vocês em próximas aulas aí. Estou dando meu ponto de vista de incorporador aqui a partir do artigo 28, título 2, que trata das incorporações. Tá? Olha lá, artigo 33, que vai dar subsídio também para a gente ali no artigo 34. Tá? Se após 180 dias da data do registro da incorporação, ela não ainda estiver concretizada por meio da formalização, alienação ou oneração de alguma unidade futura, o que é a concretização da incorporação? A gente precisa vender alguma coisa. A gente lança o plantão de vendas. Tem até a construção que não inocia a execução antes de vender algumas unidades. A gente já vai falar disso aqui no 34, aqui, tá? De alguma unidade futura da contratação de financiamento para a construção ou do início das obras do empreendimento. O incorporador somente poderá negociar unidades depois de averbar a atualização das certidões. Por que 180 dias? Porque tem certidões que vencem com 180 dias, tá? E tem prazo de validade. Lá, ó, o que a gente acabou de ver, né? O que a gente tem que entregar no cartório, lá no artigo 32. Aí a gente vai para o parágrafo único. Enquanto não concretizada a incorporação, o procedimento que se trata, esse capítulo aí último, desse artigo, deverá ser realizado a cada 180 dias. Então, a cada 180 dias a gente tem que renovar a documentação. Olha lá, artigo 34 agora. O incorporador poderá fixar para a efetivação da incorporação prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. A fixação do prazo de carência será feita pela declaração a que se refere a linha N do artigo 32, onde a gente acabou de ler ela, aliás, aí, né? Onde se fixem as condições que autorizarão o incorporador a desistir do empreendimento. Em caso algum, poderá o prazo de carência ultrapassar o termo final do prazo de validade do registro, ou, se for o caso, de sua revalidação. Os documentos preliminares de ajuste, se houver, mencionarão obrigatoriamente o prazo de carência, inclusive, para efeitos do artigo 45. Enfim, o que eu queria fazer um parênteses com vocês aqui agora. Tem muitos incorporadores, pessoal, e tem o que a gente chama de incorporação, o pessoal chama de incorporação pura. O que é incorporação pura? A gente faz um investimento inicial, faz pesquisa de mercado, faz todo o nosso processo, aprova o projeto na prefeitura, aprova a incorporação, lança o plantão de vendas no terreno. E a gente define lá um prazo. Então, aqui, de acordo com o artigo 34, a gente pode fixar e deve fixar o prazo, tá? Entrega lá nos documentos do artigo 32. Geralmente o pessoal fixa um prazo de 180 dias, que é quando vence a atualização da certidão. É quando vence as certidões a gente precisa atualizar. Então, por que a gente estabelece 180 dias? Primeiro, que tem uma documentação que vence. E outra, se durante 180 dias a gente não conseguiu vender unidades suficientes para poder viabilizar o projeto, quer dizer que talvez esse projeto não seja interessante. E aí a gente pode desistir da incorporação e devolver o recurso para quem comprou, tá? O prazo de carência é improrrogável, tá bom? Avançando aqui, eu queria ir descer, vou ver se eu passo, avançando aqui, enfim, tem alguns artigos e itens aqui que eu acho que vale a pena vocês pararem e ler a legislação inteira. Eu estou destacando aquilo que tem maior relevância no nosso dia a dia, não que tudo aqui não tenha relevância, mas que tem relevância vinculada à minha experiência prática, tá? Vamos lá direto para o 53. Direto para o 53. Direto da construção da edificação em condomínio, da construção em geral. Artigo 53 e 54 a gente vai ver, tá? Olha só, aqui tem uma coisa importante que tem diretamente a ver
com a gente aqui, tá? O Poder Executivo, através do Banco Nacional, aqui no artigo 53, tá? Promoverá a celebração de contratos com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, no sentido de que esta, tendo em vista o disposto na Lei 4.150, tá? Prepare, no prazo máximo de 120 dias, normas que estabeleçam para cada tipo de prédio que padronizar. Critério de normas para o cálculo de custos unitários de construção para o uso dos sindicatos, tá? Na forma do artigo 54, que a gente vai ler. Então, existem critérios e normas para o cálculo de custo unitário da construção. Hoje a gente tem tudo isso aqui lá na NBR 12721, tá? Que tem um módulo específico sobre isso lá. Recomendo vocês assistirem todas as aulas lá. 2. Critérios e normas para execução de orçamentos, tá? De custo de construção para fins do disposto no artigo 59. A gente vai dar uma olhada. Critérios e normas. Então aqui a gente tem critérios e normas para execução de orçamento e custo da construção. Lembra que a gente tem custo global, custo unitário, que a gente tinha que entregar lá no artigo 32? Critérios e normas. Aqui ó, a gente está falando do custo global de obra para fins da linha H do artigo 32. Tá vendo? Modelo de memorial descritivo dos acabamentos da edificação para fins do disposto no artigo 32. Também aqui nós estamos falando da 12721. Critério para entrosamento entre o cronograma de obras e o pagamento das prestações corresponderá ao introduzido aos contratos de incorporação. Número e tipos padronizados deverá ser reduzido. Tá? A gente passa. Artigo 54. Bom, então, aqui no 53, o legislador define o método. Como que o custo, as áreas, enfim, daqui dessa necessidade que nasceu a 12721 lá com os quadros, tá? Depois aqui no 54, a gente tem que, olha só, os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o 5º dia de cada mês, os custos unitários de construção. Que custo unitário é esse, né? O custo unitário básico da construção a serem adotados as respectivas regiões jurisdicionais, calculados com observância dos critérios e normas a que se refere ao inciso 1 do artigo anterior. Então aqui no inciso 1, ele fala aqui, critérios e normas para o cálculo do custo unitário da construção para uso dos sindicatos, na forma do artigo 54. Tá? O sindicato estadual que deixar de cumprir a obrigação, na ocorrência de omissão do sindicato, os orçamentos, enfim, da construção por empreitada. Aqui ele explica um formato de construção, da construção por administração é um outro formato, das infrações, e aí a gente avança dos órgãos, pena, das disposições finais e transitórias, e aqui ele vai encerrando a legislação. E por último a gente tem um artigo novo que a gente tem de 2022, tá? O artigo 68, que tem um comentário exclusivo lá no módulo de incorporação do cartório e também aula exclusiva lá dentro do módulo da NBR 12721. Atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramento ou loteamento, quando vinculada à construção de casas isoladas ou germinadas promovidos por uma pessoa indicada no artigo 31 desta lei ou no artigo tal, caracteriza incorporação imobiliária, sujeita ao regime jurídico instituído por essa lei e as demais normas legais a ela aplicáveis. E aqui ele faz a explicação desse artigo 68 e encerramos uma visão geral da Lei 4.591 de 64. Tá? Eu sei que é um vídeo extenso, mas eu queria passar por aqui com vocês que tudo que a gente vai ver daqui para frente, tanto nesse módulo, quanto no módulo da incorporação NBR 12721, quanto no módulo incorporação, a visão registral lá do cartório, é importante a gente olhar com essa lente e saber que existe essa referência para a gente voltar e ler. Então, em algum momento, a gente também vai pegar um processo inteiro de incorporação e fazer provavelmente uma aula ao vivo junto com o advogado e com a pessoa do cartório, para a gente poder entender isso na prática, como funciona. Então é sempre bom a gente saber que existe esse recurso legal para a gente poder
esclarecer as nossas dúvidas. Mais uma vez, recomendo que você leia, tá? Essa legislação aqui, não só uma vez, várias vezes. O que eu passei para vocês aqui foi a minha percepção prática, as demandas que eu tive durante a minha experiência prática como construtor e incorporador. Vocês viram que eu pulei vários temas aqui. Eu fiz isso porque eu não sou um jurista, tá? O que eu quis passar aqui foi a minha experiência prática com esse recurso legal. Recomendo que você leia, tá? Por favor, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo as suas dúvidas anotadas, para que a gente continue produzindo conteúdo aqui, especialmente nesse tema que é um tema importante, tá bom? Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.